Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Oi, o Brasil tem mais de 800 mil presos, mas o sistema carcerário só tem capacidade para abrigar metade disso, cerca de 400 mil vagas. A superlotação favorece a convivência próxima de presos com perfis muito diferentes. O que fazer? Prender menos e adotar apenas alternativas ou construir mais vagas e privatizar? O Câmara debate e discute soluções para os presídios do país. Estão conosco os deputados Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, e Fernando Rodolfo, do PL, também de Pernambuco. Deputado, vamos começar com o deputado Fernando Rodolfo. Deputado, de uma forma geral, o que a gente precisa fazer? A situação é crítica, né? A situação é crítica e as soluções parece que chegam muito devagar, né? A gente vê aí casos de rebelião acontecendo, se reproduzindo pelo Brasil inteiro. A superlotação é um câncer hoje no sistema prisional e eu entendo que se o governo não agir, não priorizar esse debate, a gente só vai estar aqui discutindo só o sexo dos anjos, só enxugando gelo, né? Porque o problema se repete. A lei de execuções penais precisa ser aprimorada também, porque não tem como você debater o sistema prisional deixando à margem a lei de execuções penais. E está aqui o deputado Gonzaga Patriota, que tem acompanhado esse drama do sistema penitenciário já há muito tempo. Aqui na Câmara dos Deputados tem sido uma voz em defesa de melhorias nesse sistema. Deputado Gonzaga Patriota, a situação só piora, né? Só piora. Eu quero primeiro parabenizar aqui o Fernando Rodolfo por um parecer que ele deu esta semana sobre professores. Eu fui professor, eu sei o que é ser professor. Fui policial também, sei o que é ser policial, e a gente está aqui para falar sobre o sistema prisional do Brasil. É uma vergonha um país como este, a gente não ter políticas para prender mais gente. Poderia prender mais, a gente tem quase 800 mil, como você falou, presos para 415 mil vagas, que não deveria acontecer. As prisões de uma forma irregular. A gente não tem uma política para esses presos. 90% dos presos no Brasil são pessoas humildes que vieram de classes lá de baixo, que muitos não estudaram, muitos... Nos presídios é onde estão os maiores graus e números de doenças e também não tem uma política para as doenças, para a ressocialização desses presos. A gente lamenta. E na hora que diz assim, vamos privatizar, aí aconteceu um ano e pouco lá em Manaus, 50 e tantos mortos de um sistema privatizado. Agora de novo mais 50 e tantos mortos. Cada um desses custa até mais do que custa direto para a União, para os estados. Quando não é privatizado, custa 4 mil, sei lá, ou mais por cada preso. Tinha que ter uma política séria, decente, porque que praticou crimes, praticou, mas é um ser humano, tem que ter respeito por esse ser humano, que no Brasil, infelizmente, não tem, não é, Fernando? Deputado Fernando Rodolfo, essa questão da privatização pode ser uma solução? Acho que pode. Agora, é bom que se coloque aqui o seguinte, a questão prioritária não é privatizar ou não privatizar, né? Como o deputado falou aqui, a gente teve um caso, né, com dezenas de mortos num presídio que era privatizado. A questão está na essência do preso, né? Em políticas públicas que venham de encontro a essa questão. Eu penso que o enfrentamento a esse problema passa necessariamente pela educação, né? A gente precisa ter mais presos estudando. Hoje você tem uma média de 90 mil presos, desses 800 mil, apenas 90 mil estudam, né? É um número muito baixo. Então, as secretarias estaduais de educação precisam ter esse enfoque, ter esse olhar direcionado para a educação. Porque não adianta a gente privatizar presídio se quem vai ocupar, quem vai residir, quem vai estar nesses presídios tem a mesma mentalidade de quem está no presídio público, num presídio que é administrado pelo Estado. A questão não é privatizar ou não. Sim, quando você privatiza, você oferece melhores condições lá de manutenção do presídio. Mas quem está lá dentro
tem a mesma mentalidade de quem está no outro presídio, né, que pensa em sair para cometer crimes. A questão é ressocializar. E a ressocialização passa necessariamente pela educação. A gente tem aí algo em torno de 70% da população carcerária que não concluiu o ensino fundamental, né? É um número muito alarmante. Então a gente vê que o problema prioritariamente passa pela educação. Deputado Gonzaga, educação, trabalho também pode ajudar, né? Muito. Ele levanta uma questão aqui que eu levantei no trânsito. A gente tinha 10 milhões de veículos e morriam 65 mil pessoas por ano. A gente fez o código, trabalhou e colocou educação de trânsito, parcerias. Os meninos nas escolas já estudavam trânsito para quando atingir a maioridade, adquirir a habilitação, educado para o trânsito. O Brasil hoje tem 100 milhões de veículos e morreram 42 mil pessoas. Era para ter morrido 650 mil pessoas. O caso da ressocialização é a educação nos presídios. Lá em Petrolina, Fernando, a gente fez, um dos governos lá de Petrolina, uma parceria com um presídio que tem lá em Petrolina, o Edivaldo Gomes, e a prefeitura, e pegou presos para trabalhar na coleta de lixo. Esses presos achavam tão bom ir para a coleta de lixo, e lá também tinha a parte educacional. Então se fez uma ressocialização com trabalho, com modernização da cidade e lucro. Esses presos, cada um dia que trabalhava, diminuía um dia da pena e assim por diante. Então eu acho que essa violência que existe nos presídios hoje é falta de integração, de aproximação. Associações vão lá, os sindicatos, as igrejas, mas as autoridades governamentais não querem aparecer construindo, já que eu falei em Petrolina, colado, como diz o Matuto lá na minha terra. No presídio Edivaldo Gomes, a gente tem 2 hectares de terra na beira do Rio São Francisco, adquirir aquelas terras para a ressocialização com a fruticultura, com alguma coisa, mas não querem. Parece que não dar voto para o prefeito ou para o governador ou para o deputado, e por isso que não tem essa política de educação, de ressocialização, essa política humana para com os presos. Lamentavelmente não tem no Brasil. Deputado Fernando Rodolfo, os números mostram que a reincidência é muito alta, né? A pessoa fica presa, solta, sai e depois comete o crime de novo. É muito alto isso. Essa reincidência, ela também acontece nos presídios privados. Por isso que eu volto a falar que só privatizar não é a solução. Vou dar um exemplo aqui de um presídio do regime semiaberto em Canhotinho, lá no agreste do meu estado, lá em Pernambuco. Lá a gente tem aproximadamente 1.200 presos, né, que saem 35 dias por ano desse presídio. São 5 saídas de 7 dias cada um. É um sistema que eu acho que a gente precisa repensar isso. E a maioria dos casos de assalto, de roubo, de estupro que acontece na região são casos praticados, são crimes praticados por esses detentos. São esses saidões. São esses saidões. Uhum. Então, é por isso que eu falo, esse debate ele é amplo. Ele tem que ter um investimento em educação, você tem que ter um olhar educacional para esses presos, mas também precisa mudar a lei de execuções penais. Então, desse total de 1.200 presos que eu falei, são poucos, eu acho que 20 ou 30 que trabalham lá no presídio. O resto, como é um presídio agrícola, passa o dia inteiro fora das celas, né, jogando, bebendo, e a gente sabe que isso acontece. Né, saem da cela às 7 horas da manhã, volta 4 da tarde, passa o dia inteiro lá, sem ter o que fazer. Então essa ociosidade é que provoca um problema grave na questão da ressocialização, que não tem, praticamente não tem. E muitos convivendo ali, pessoas que eles nem conheciam. Exatamente. De outra maneira, convivendo ali com... Os presídios hoje se tornam escolas do crime. Você chega lá, comete um crime de pequeno potencial ofensivo, vai conviver com traficante, com estuprador, com assassino. Então, isso acaba gerando uma revolta dentro do ser humano e ele acaba saindo lá profissional no crime. Infelizmente é isso. Essa é a realidade que nós temos hoje no Brasil. Terceira maior população carcerária do mundo. Os agentes penitenciários estão preparados para trabalhar? Tem suporte? Não quero nenhum problema com o agente penitenciário, que a gente sabe que eles fazem das tripas coração, mas acontece muito entre o agente penitenciário
e o preso, muitos conflitos entre eles, porque é um agente penitenciário para 50, 100 presos, e na hora que o camarada está preso e o agente penitenciário é uma autoridade. Falta também dar mais condições aos agentes penitenciários. Eu lembro que Eduardo Campos, lá em Pernambuco, a violência estava acabando com o Estado, ele mandou uma meia dúzia de policiais lá para Nova York, fez lá uma capacitação, e esses policiais serviram de professor para os demais policiais do Estado, e a gente teve durante 8 anos de governo de Eduardo Campos lá o Pacto pela Vida. Não era policial prendendo nem matando, era policial educando, conversando, e a violência em Pernambuco desceu. Paulo Câmara entrou, ela deu uma subida, ele agora se cuidou um pouco. Então, a gente tem que ter mais policiais capacitados, como também a parte dos agentes penitenciários. Eu acho que é muito importante que haja essa aproximação, que as autoridades possam conversar. O preso recebe o direito de ficar uma semana, 7 dias em casa, não sei o quê, mas ele sai assim: se eu vou aproveitar esses 7 dias dos 2 meses que eu fiquei na cadeia para praticar o que não presta. Se ele fosse educado, se houvesse mais conversas, as coisas eram diferentes. Falta, e eu estou mais uma vez na Comissão de Orçamento, trabalhando em cima disso, que a gente tenha mais condições, mais recursos impositivos para que os governos possam, eu chamo de investimento, investir em penitenciárias melhores, em agentes penitenciários, em segurança, ressocialização, para que os presos não voltem a praticar crimes e os presos possam se ressocializar e voltar à família. Eu conheço presos que mataram, que roubaram, que assaltaram, que praticaram crimes de drogas, que se ressocializaram, voltaram, se casaram e que vivem, que estudaram, viraram cidadãos de bem. Isso poderíamos ter muito mais se houvesse uma política de integração em cima disso. Bom, o Câmara Debate vai fazer um pequeno intervalo e volta já. O Câmara Debate está de volta. Hoje estamos conversando com os deputados Gonzaga Patriota, do PSB pernambucano, e Fernando Rodolfo, do PL, também de Pernambuco. O tema da nossa conversa é a situação dos presídios no Brasil. Deputado Fernando Rodolfo, antes do intervalo, a gente estava falando sobre agentes penitenciários. Qual que é a sua opinião? Acho que a gente não consegue, vou dar aqui como exemplo o seguinte: você não consegue melhorar a segurança pública sem investir no policial. Você não consegue melhorar a educação sem investir no professor. E a gente também não vai conseguir melhorar o sistema penitenciário brasileiro sem ter um olhar atencioso para o agente penitenciário. O agente penitenciário precisa ter um plano de carreira na sua vida profissional. O agente penitenciário precisa ser valorizado. Por exemplo, tramita aqui nessa casa a PEC que transforma o agente penitenciário em polícia penal. E eu concordo, acho que é por aí. Eles exercem uma atividade policial dentro do presídio, né? E quando eles saem, quando eles estão na folga, quando estão nas suas casas, nos seus ambientes familiares, eles também sofrem com isso, porque é preciso entender que o dia a dia num presídio, ele provoca traumas psicológicos naqueles que estão lá trabalhando. Então, eu conheço vários casos, já conversei com vários agentes penitenciários que relatam dramas vividos nas unidades prisionais. Então, esse profissional ele precisa ser valorizado. Ele não tem que ser encarado pelo governo apenas como um número, como alguém que está ali para abrir cela, cuidar de preso. Não é isso, né? Ele é um policial que trabalha dentro da unidade prisional e assim ele precisa ser reconhecido. Deputado Gonzaga, uma das principais causas de prisão nos últimos anos no Brasil, por ter crescido, é a questão do uso de drogas e venda de drogas. O Brasil precisa enfrentar isso de uma outra maneira? Tem que enfrentar. Algumas coisas a gente vê que é falta de política para isso aí. O Brasil é um dos países que tem mais fronteiras abertas, porque a gente tinha, e eu falei que há 30 anos quase, eu fui ministro de Trânsito, o Brasil tinha aquele número de veículos, a gente tinha 10 mil policiais rodoviários federais para 65 mil quilômetros de rodovias. A Polícia Rodoviária Federal passou para o Ministério da Justiça, passou para ter o poder de polícia, e a gente jogou um pouco desses
policiais rodoviários federais nas fronteiras. Hoje o Brasil tem 100 milhões de veículos com os mesmos 10 mil policiais rodoviários federais. As fronteiras são abertas. As drogas, você chega na fronteira com esses países vizinhos aqui, você atravessa, você vai, você vem, não tem polícia para isso. Então, quando o governador cuida muito com as suas polícias, ele diminui talvez o plantio de maconha naquelas ilhas, aquelas aguadas. Isso é uma coisa pequena, a gente tem que olhar as carretas que entram com a maconha aqui. Esse tal de Estatuto do Desarmamento que se colocou no Brasil, para desarmar um cidadão de bem que tinha um revolvinho lá na sua propriedade, para não sei o quê, ver aquele revolvinho ser quebrado por um trator lá na frente da igreja, e o bandido se armou muito mais, porque uma carreta vem carregada de maconha, de drogas, de cocaína, e a outra vem carregada de AR-15, de fuzis, de metralhadoras e assim por diante. Então eu acho que a droga, ela traz tudo quanto não presta. Quando você não cuida desse produto, desse mau produto, ele adentra nas escolas, na família, em sua casa. Então, eu acho que teríamos que ter uma política mais segura para combater a droga na entrada no nosso país, no nosso estado, nos nossos municípios e nas nossas famílias, que não tem, lamentavelmente não tem. O senhor concorda, doutor Fernando? Concordo plenamente. Eu acho que o grande mal hoje do Brasil chama-se fronteiras abertas. Eu, quando estava exercendo a atividade de jornalismo, eu fiz algumas reportagens nesse sentido, fui até o Peru, vivi essa experiência, senti como é fácil você trazer a droga de fora para cá. Peru, Bolívia, Colômbia, são os maiores produtores de cocaína hoje do mundo. E essa droga, ela chega fácil aqui. Você viaja quilômetros e mais quilômetros pelo Acre, por exemplo, e você não vê um policial rodoviário federal. Você vê os postos da Polícia Rodoviária Federal desativados. Então, esse é um grande problema. Como é que a droga chega aqui? Então, é preciso que o governo tenha essa sensibilidade de agir com velocidade para fechar as fronteiras. E mais, quando a droga chegou é um problema. A gente tem que tratar desse problema agora. A questão é também educacional. Eu defendo que as escolas ensinem as crianças e tenham uma disciplina lá direcionada para isso. Porque você precisa ensinar a criança o que é a droga, como é que o traficante chega para aliciar, porque hoje o tráfico ele alicia e pega de surpresa as crianças, mas vende uma falsa ilusão. O adolescente, a criança, ela quer ter ali um tênis, quer ter um videogame, quer ter aquilo. Então, ele encontra no tráfico hoje o caminho mais fácil. Por quê? Porque ele não foi preparado nem em casa, porque não tem uma base familiar sólida, muitas vezes é isso que acontece, e nem na escola. Acaba que se tornam potenciais traficantes no futuro. E aí a droga, ela também é responsável pela inclusão de muitas mulheres no crime. O cara está preso, ele obriga a mulher, a esposa que ficou em casa, a dar sequência naquele trabalho, naquela atividade que ele vem desenvolvendo no tráfico. E aí, se você faz uma análise hoje, a maior parte da população carcerária feminina hoje está lá presa hoje por conta de drogas, que entrou no mundo do crime através do marido que está preso. Então, é um efeito cascata, um efeito dominó. Um outro problema seríssimo dentro dos presídios é a questão das facções. Como é que a gente combate isso? Olha, essas rebeliões que acontecem aí, elas vêm dessas facções. Quer dizer, essas facções também elas são formadas exatamente por falta de políticas de ressocialização, educação dentro dos próprios presídios. E a falta de você ver um agente penitenciário ser transformado num policial penal, como tem aqui essa proposta, de lhe dar mais condições, meios e instrumentos para poder ele fiscalizar, ele olhar. Então, essas facções que existem hoje, tem que ter uma política mais séria em cima, porque você tirar o preso do Rio de Janeiro e colocar esse preso lá em Manaus ou onde quer que seja, não vai resolver, porque ele se comunica da mesma forma. Cada
vassourada, como diz lá na minha terra, que se dá num presídio, você encontra lá tudo quanto não presta, inclusive no meio deles que não presta para a sociedade, um telefone. Não é igual o meu, não. Ó. O meu é o Pebinha. É igual aqueles telefones de Fernando Rodolfo aí, que tira retrato, que não sei o quê. Está tudo lá dentro dos presídios e você se comunicando. A coisa mais moderna está nas mãos de um traficante desses que formam essas quadrilhas dentro dos presídios. Isso é muito perigoso, porque eles têm hoje uma comunicação tão grande, quem está fora, quem está dentro, para formar essas facções. Assaltaram recentemente lá em Salgueiro um avião com 40 milhões de reais que vinham dentro desse avião, e o carro dos assaltantes era uma Pajero branca, uma Hilux branca, a gasolina, com um retrato de Gonzaga Patriota bem grandão atrás. Quando assaltaram lá, tiro para todo lado, mataram parece que 8 ou 10 ladrões. E o que é que tem a ver? Aí um deles ficou vivo, né? O que é que tem a ver aquele retrato de Gonzaga Patriota? Né? Gonzaga Patriota foi policial rodoviário federal, é muito ligado à polícia, e a gente botou o retrato dele, quando a gente passa no posto, o policial faz rebater continência. Quer dizer, tem essas coisas que a gente tem que olhar para não deixar um ladrão andar com o retrato de um deputado, porque é amigo da polícia. Tem essas coisas todas que são formadas dentro das facções que, lamentavelmente, tem no Brasil. Deputado Fernando Rodolfo, essa questão das facções e, como o deputado Gonzaga Patriota falou também, como é que controlar o acesso aos presos, comunicação, celular? Olha, é engraçado. Hoje, o preso usar um celular dentro do presídio, ele não está cometendo um crime. Por incrível que pareça, ele comete uma falta grave. O que é que acontece? O agente penitenciário, uma vez identificando, tira o preso da cela onde ele está, coloca numa cela de castigo e tal, e depois fica tudo normal. É crime entrar com aparelho no presídio. Então, eu, inclusive, apresentei um projeto de lei aqui, foi um dos primeiros que apresentei no início dessa legislatura, para criminalizar essa conduta também. Aumentar a pena daquele que for flagrado com o celular. Porque é o celular o responsável pela manutenção do crime lá fora, pelo controle do crime lá fora, é através do celular. Né? Ele tem lá acesso à internet, acesso às redes sociais, ao WhatsApp. A gente cansa de ver, né, o cara fazendo selfie lá dentro do presídio, né, e mandando para a família, mandando para os amigos. Então, primeiro é preciso criminalizar isso. Né? Usar celular no presídio tem que ser crime, não tem que ser falta grave. Parece até uma piada, mas é verdade. Então, a gente tem que tratar essa questão. E fazendo isso, obviamente, você vai ter um controle maior das facções. Agora, a facção criminosa, ela chega aos presídios com a intenção de comandar tudo. Então, pode ser presídio de segurança máxima, pode ser um presídio comum, elas sempre estarão presentes. Se não houver, antes da prisão, um olhar específico do governo, das autoridades de segurança pública, a gente só vai estar vendo esse problema das facções aumentar. Bom, nosso tempo está acabando. Eu queria que seus comentários, o senhor falou várias vezes sobre mudança na lei de execuções penais. O que era o principal, o que precisa mudar? A gente tem que endurecer a pena, por exemplo, para quem usa celular no presídio, a gente tem que rever a questão dos saidões, né? Tem que limitar as saídas para aqueles presos que realmente tenham um comportamento exemplar dentro da unidade prisional. Eu entendo que a saída temporária tem que ser um benefício para aqueles presos que trabalham, para aqueles presos que estudam, né, para aqueles presos que realmente têm um compromisso com a ressocialização. Então, todo esse debate tem que ser feito na lei de execuções, além de muitos outros temas. Deputado Gonzaga, o que o senhor acha? Eu acho que os governos têm que olhar mais, fazer mais penitenciárias, mas tem que dar mais duro nos presos, porque a gente falou aqui que não existe políticas de ressocialização, de educação, de preparação para os presos. Mas tem que haver também segurança. A lei penal que a gente fez aqui, ela abre muito. O camarada, quando tira 1/3 da pena, já pode ir embora, não sei o quê. Não se preparou, não se requalificou, não melhorou, não se ressocializou e vai embora. Então, eu acho, concordo com o Fernando, a gente tem que endurecer mais. Esse negocinho de soltar para passar uma semana em casa é porque não tem onde botar e deixa embora e ele vai praticar crimes. A gente tem que endurecer muito mais, porque tem tantos cidadãos de bem nos olhando agora, nos vendo, nos ouvindo e, lamentavelmente, também sendo
sacrificados com a bandidagem que tem nesse país. Bandido tem que ser tratado como bandido. Como bandido. A gente tem que tratar como bandido e a gente tem que fazer com que eu e ele, que viemos lá das Caatingas, que estude, que trabalhe, que chegue onde a gente chegou com trabalho, com dedicação e com honestidade, que lamentavelmente esses que estão lá não têm. Ok, deputados, nosso tempo acabou. Obrigada. Bom, o Câmara Debate termina aqui. O programa é uma produção conjunta da Rádio e da TV Câmara. Eu sou Mariana Pschitz, conversei com os deputados Gonzaga Patriota, do PSB pernambucano, e Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco. O tema da nossa conversa foi a situação dos presídios no Brasil. Você pode referir esta e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Tchau.